paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo? Inscreva-se em nosso canal. E bora para mais uma aula. Lição de número 11. Conhecendo os dons espirituais. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui para aprofundar o conhecimento. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema que é fundamental, sabe? E que desperta muita curiosidade, especialmente para quem está começando na caminhada cristã ou é recém-convertido. Vamos falar sobre dons espirituais. Muitas vezes a gente ouve falar sobre isso na igreja e surgem muitas dúvidas, o que é super natural. O nosso objetivo aqui é justamente organizar essas ideias, sabe? De uma forma bem clara. Pensa que a gente está abrindo uma caixa de ferramentas divina. Ótima analogia. A gente vai explorar o que cada ferramenta faz e, mais importante, para que serve o conjunto todo. A base da nossa conversa vai ser a lição que a gente estudou. Exatamente. E essa analogia da caixa de ferramentas é perfeita. A primeira coisa que a lição estabelece é que esses dons não são tipo troféus para exibir numa estante, sabe? Certo. Nem medalhas por mérito pessoal, são ferramentas, capacitações que o Espírito Santo distribui para os membros da igreja. E, como toda boa ferramenta, elas têm um propósito bem claro. Que é construir algo. Isso, construir algo. Nesse caso, edificar a igreja. Edificar a igreja, gosto disso. Ou seja, fortalecer a comunidade, ajudar o pessoal a crescer na fé, se apoiar. Uhum. Então, o foco é sempre o coletivo, né? A lição até nos lembra, lá em 1 Coríntios 12, que existe uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É essa unidade na diversidade que a gente vai explorar. Para a gente começar, a lição se baseia num texto muito direto de 1 Coríntios 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isso já dá uma pista importante, não é? Certeza. Não é algo passivo. Existe uma orientação para buscar ativamente. Exato. E essa busca tem um propósito muito claro, que a lição chama de verdade aplicada. Deus concede os dons para a edificação da igreja. Certo. Ou seja, para o crescimento, para o fortalecimento, para o amadurecimento de toda a comunidade de fé. Nunca é para promoção pessoal. Uhum. Ou para criar aquele status de super crente, sabe? Se o dom não está servindo para ajudar o próximo, ele está fora do seu propósito. Isso tira um peso, né? Porque às vezes as pessoas se sentem pressionadas a ter um dom mais visível. Pois é. Mas se o objetivo é servir a comunidade, qualquer ferramenta é valiosa. Para facilitar o entendimento, a lição organiza essas ferramentas em, digamos, 3 gavetas. Quais são elas? É uma ótima forma de visualizar. A lição organiza os dons em 3 grandes grupos. Primeiro, os dons de revelação, que são como as ferramentas de diagnóstico e medição, sabe? Ok. Segundo, os dons de serviço, que seriam as ferramentas de poder, as que fazem o trabalho pesado. Uhum. E terceiro, os dons de elocução, as ferramentas de comunicação, para garantir que todo mundo esteja na mesma página. Vamos dar uma olhada em cada um desses grupos. Perfeito, essa estrutura ajuda muito. Vamos começar pela primeira gaveta, então, os dons de revelação. O nome já sugere que eles têm a ver com entendimento, conhecimento. Exato. E o primeiro da lista é a palavra da sabedoria. Como a gente pode entender isso na prática? Não é só ser uma pessoa sábia. Ótima pergunta. Porque o fascinante aqui, e a lição deixa isso bem claro, é que não se trata de sabedoria acumulada, sabe? Com anos de estudo ou experiência de vida. Ah, não é experiência. Não é. É uma sabedoria sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para um momento específico. É a capacidade de saber como perceber, como agir ou falar em situações de emergência, situações extremas ou muito complicadas, trazendo a solução de Deus para aquele impasse. Entendi. A pessoa não se torna um poço de sabedoria ambulante, mas um canal para essa sabedoria divina na hora certa. Entendi. Então é como se, no meio de uma reunião super tensa sobre um problema na igreja, alguém de repente tivesse uma clareza sobre o caminho a seguir que ninguém tinha visto. Perfeito. É isso. É uma luz que se acende para aquela situação específica. E a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, soa parecido.
Qual a diferença? Segue a mesma linha sobrenatural, mas o foco é um pouco diferente. Se a palavra da sabedoria responde à pergunta o que a gente deve fazer, a palavra do conhecimento revela um fato, uma informação crucial que era desconhecida. Ah, É uma revelação de algo que não poderia ser conhecido por meios naturais. A lição reforça que essa revelação, sempre com base nas Escrituras, serve para orientar e guiar a igreja. O objetivo é enriquecer a comunidade com o conhecimento de Deus e nunca, como a lição adverte, para benefício próprio ou para expor alguém. certo. Então, a sabedoria é sobre aplicação e o conhecimento é sobre informação. Isso. O terceiro deste grupo é o discernimento de espíritos. Esse parece ser um dom de proteção, né? Uma espécie de detector de autenticidade para a comunidade. Exatamente, é fundamental para a saúde da igreja. O discernimento de espíritos é a capacidade sobrenatural de conhecer a natureza e o caráter das manifestações espirituais. Em outras palavras, Em outras palavras, é saber se algo vem de Deus, do espírito humano ou de uma fonte maligna. Com esse dom, a igreja não é enganada, sabe? Por imitações ou falsas doutrinas. A lição até menciona o exemplo do apóstolo Paulo lá na cidade de Filipos, quando ele identificou que a jovem adivinhadora não operava por um poder divino. é a ferramenta que garante a integridade espiritual da comunidade. Perfeito. Ok, vamos passar para a segunda gaveta da nossa caixa de ferramentas. Os dons de serviço. A lição lista aqui a fé, os dons de curar e a operação de milagres. Uhum. Se os primeiros dons eram sobre ver e entender, estes parecem ser sobre fazer e agir. Precisamente. São manifestações diretas do poder de Deus. Começando pela fé sobrenatural. É muito importante não confundir com outras formas de fé que a Bíblia menciona. Certo. A lição nos ajuda a distinguir, não é a fé natural para crer, nem a fé salvadora que a gente recebe quando aceita Cristo. Certo. Essa distinção é útil. Então, se a fé para a salvação é como o sistema operacional que todo crente tem instalado, o que seria esse dom da fé? Olha, usando sua analogia, seria como um software especializado. Ah, boa. É uma capacidade especial que o Espírito concede para a realização de feitos que excedem a jornada cristã comum. É a fé para crer em Deus para algo que parece totalmente impossível aos olhos humanos, mas que se alinha com a vontade dele. Entendi. É aquela confiança inabalável que move montanhas, seja para iniciar um grande projeto sem nenhum recurso ou para perseverar numa situação que é humanamente sem esperança. E os dons de cura? A lição menciona algo interessante, que eles já apareciam no Antigo Testamento. Isso mostra uma continuidade no caráter de Deus, não é? Ou são definidos como aptidões dadas por Deus, usando pessoas como instrumentos para proporcionar cura ao corpo físico. Certo. A gente vê isso de forma abundante no ministério de Jesus e dos apóstolos. E o propósito é duplo: socorrer quem sofre, demonstrando o amor e a compaixão de Deus. Uhum. E também despertar muitos para a mensagem de salvação. A cura física acaba apontando para uma cura espiritual mais profunda. Ok. E aqui a gente chega num ponto que, confesso, sempre me pareceu um pouco confuso. A operação de milagres. É uma dúvida comum. Como que a lição diferencia isso da cura? Porque, para a maioria de nós, uma cura já é um milagre, né? Sim, essa é a pergunta-chave. E a lição nos dá uma distinção clara. Enquanto os dons de curar estão focados na restauração do corpo físico, a operação de milagres abrange ações que alteram ou suspendem as leis da natureza. Uau! São feitos inexplicáveis pela lógica humana ou pela ciência. Pode dar um exemplo prático dessa diferença? Claro, curar uma doença grave, como um câncer, seria um dom de curar. Agora, multiplicar pães e peixes, acalmar uma tempestade com uma palavra ou a ressurreição de um morto, como a lição sugere, seriam operações de milagres. Entendi. São intervenções diretas na ordem criada. Exatamente. E o ponto crucial que a lição destaca é que esses dons nunca servem para a promoção da pessoa, mas para revelar o esplendor e o poder do Criador.
Os milagres são operados para a glória de Deus, não do instrumento humano. Essa explicação é muito útil. Então, os dons de serviço, fé, curas e milagres são a manifestação do poder de Deus em ação, trazendo resultados extraordinários, sempre para a glória dele. Isso mesmo. Vamos então para a nossa terceira e última gaveta de ferramentas. Os dons de elocução, que estão ligados à comunicação, à expressão oral inspirada pelo Espírito Santo. Isso. E o primeiro é o dom de profecia. A lição define a profecia de forma muito precisa, com base em 1 Coríntios 14, versículo 3. É uma habilitação divina que visa 3 coisas: edificação, exortação e consolação. Certo, mas esses 3 termos podem soar um pouco técnicos para um novo convertido. Vamos traduzir isso. O que significa edificar, exortar e consolar na prática? Perfeito. Edificar é construir a fé da pessoa, fortalecer. Ok. Exortar é animar, encorajar, às vezes até corrigir de forma amorosa para que a pessoa volte ao caminho certo. Uhum. E consolar é confortar, trazer esperança e alívio no meio da dor. Então, a profecia, no seu sentido bíblico principal, não é sobre prever o futuro, mas sobre comunicar uma mensagem de Deus para o momento presente da comunidade, com o objetivo de construir, animar e confortar. Em seguida, temos a variedade de línguas, um dom que, como a própria lição aponta, gera muita curiosidade e, às vezes, controvérsia. O que a lição nos ensina sobre ele? A lição explica que é uma manifestação do Espírito por meio de uma expressão falada de modo sobrenatural, em uma língua que a pessoa nunca estudou. Certo. E uma particularidade muito importante que a lição destaca é que a sua finalidade principal é a edificação espiritual pessoal de quem fala. Ah, Nesse sentido, ele funciona de modo inverso à maioria dos outros dons. Enquanto os outros focam primariamente no coletivo, este começa com o indivíduo. isso é fascinante, mas levanta uma questão. Se o propósito principal é pessoal, por que ele é frequentemente usado publicamente, nos cultos? Parece haver uma tensão aí. Essa é a ponte perfeita para o último dom da lista. A sua pergunta é exatamente o que o apóstolo Paulo aborda. O dom de interpretação de línguas é o que completa o ciclo para a edificação da igreja. Ah, Ele é a revelação divina que capacita outro crente a declarar o significado do que foi dito em línguas. então a interpretação é a chave que transforma o benefício pessoal em benefício coletivo. Exatamente. Quando a variedade de línguas é usada publicamente e vem acompanhada da interpretação, a mensagem que era para a edificação pessoal se torna compreensível para todo mundo. E a igreja toda é edificada. A igreja inteira é edificada, recebendo a mesma edificação, exortação e consolação que o dom de profecia traz. Por isso que a lição nos lembra que o apóstolo Paulo incentiva que aquele que fala em línguas também peça a Deus em oração a capacidade de interpretar. Para que a comunidade possa ser beneficiada. Exato. Então, fazendo um resumo da nossa conversa, vimos que os dons são como uma caixa de ferramentas divina com instrumentos de diagnóstico, que é a revelação, instrumentos de poder, que é o serviço, e instrumentos de comunicação, a elocução. E todos eles, embora diversos, têm um propósito único: construir, fortalecer e consolar a igreja, o corpo de Cristo. Perfeito. E, como a conclusão da lição afirma, eles não ficaram restritos ao tempo dos apóstolos, continuam disponíveis para a igreja hoje. Isso mesmo. A lição nos deixa com uma compreensão muito prática e organizada. Ela nos mostra que cada membro da igreja tem um papel a desempenhar, uma contribuição a dar. Ninguém é só um espectador. Isso nos leva a uma reflexão final, não é? Se os dons são distribuídos pelo Espírito como Ele quer, e sempre com o propósito de edificar a todos, qual seria o primeiro passo para um novo crente não apenas buscar, mas também estar pronto para servir com o dom que pode receber? Olha, eu creio que a reflexão que fica é essa. Talvez o primeiro passo seja simplesmente ter um coração disposto a servir.
Não focar em qual dom eu quero ter, mas sim em como eu posso ajudar minha comunidade. Ao se colocar à disposição para servir nas pequenas coisas com amor, cria-se um ambiente perfeito para que o Espírito Santo confie as ferramentas certas para um trabalho ainda maior. A busca pelo dom começa com a busca pelo serviço. Uma excelente pergunta para se guardar e refletir durante a semana. Finalizamos por aqui. Bons estudos e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor. Bons estudos e até o próximo Discipular Mais Talk.